o ano de 1415. No início então do século XV, a conquista da cidade de Ceuta pelos portugueses iniciaria uma jornada épica de desbravamento e conquista de diversas regiões espalhadas pelo mundo. Interessados estes nos produtos orientais, nas famosas especiarias, os portugueses foram desbravando o litoral africano, progressivamente fazendo o mapeamento, o reconhecimento, o estudo sistemático dessas regiões e implantando na medida do possível feitorias, que eram entrepostos de comércio, uma espécie muitas vezes de armazéns, aonde nesses locais se dava a troca de um produto por outro ou serviços. Depende muito dessas próprias relações comerciais que existiam nessas regiões. Mas, com o desenvolvimento de novas tecnologias que possibilitaram aos portugueses navegarem cada vez mais distante, eles foram pioneiros nesse desbravamento e na formação, pela primeira vez na história, de um comércio mundo com rotas transoceânicas, ali desde o litoral europeu, percorrendo essas regiões do periplo africano, até chegar na imensa região da Ásia, no Oceano Índico, em regiões como a própria Índia, China e Japão. Fantástica e épica jornada. Isso tudo, como eu já disse para vocês, interessados que estavam nos produtos como a pimenta, o cravo, noz moscada, em produtos valiosíssimos nesse período, que saíam de regiões da Índia, como eles mesmos defendiam essa ideia. E em parte sim, era mesmo nessas regiões. Mas os portugueses vão fazer essa jornada tremenda, longa, de desbravamento e reconhecimento, porque esses produtos que chegavam na Europa passavam então ali pelo mar Mediterrâneo, pelas rotas mediterrâneas, mas nesse momento existiam vários entraves para o comércio nessa região aí, entre portugueses e a fonte das especiarias se passasse pelo próprio mar Mediterrâneo. A primeira grande dificuldade era porque todo o norte da África era dominado por árabes islamizados e esses não negociavam tecnicamente com outros europeus que não os de língua italiana. E aí é onde você tem as poderosas cidades italianas nesse momento, como Gênova, Florença e mais ainda a cidade de Veneza. Essa cidade que se tornou um grande entreposto comercial e riquíssima, dominava também uma parcela significativa do controle e do mercado mediterrâneo, né? Nessas navegações no mar Mediterrâneo. Sem a capacidade de lutar contra essas cidades, a alternativa era chegar na Índia arrodeando a imensidão e ainda por conhecer do próprio continente africano. E é aí que nós devemos se voltar um pouco para essas próprias dificuldades e entender esse conjunto daquilo que dificultava essa própria rota, esse próprio desenvolvimento no continente africano pelos próprios portugueses. Como vocês viram, como já sabe, até porque eu falei agora, o norte do litoral africano, que durante muito tempo foi controlado pelos cristãos, agora estava na mão de muçulmanos que dominavam essa área, o Egito, o que hoje seria a Líbia, regiões como a Tunísia e o Marrocos, toda essa região estava então dominada por eles e eles dificultavam esse comércio com os outros estados europeus, com os outros europeus. Portanto, era necessário ultrapassar esses limites e aí é onde entra esse reconhecimento pelo litoral africano. Para entender melhor como se deu esses empreendimentos,
Vamos voltar então um pouco mais aí no tempo e entender essas próprias configurações geográficas do continente africano, dessas sociedades, de sua historicidade antes da chegada dos europeus. Portanto, falemos então aí um pouco sobre a África e entender ela um pouco mais por dentro, antes então do século XV. Devido à sua imensidão territorial, ultrapassando os mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, é de se esperar que sim, que o continente africano nesse período fosse habitado por uma imensidão de diversos povos, responsáveis pela produção de um patrimônio cultural milenar. Podemos inclusive citar o próprio Egito, que não podemos esquecer que é um país, é uma civilização antiquíssima e que surgiu no nordeste do continente africano. Ainda que não existam muitas informações escritas sobre esses povos, principalmente ao sul do Saara, pois a maioria deles eram agrafos, é possível ainda assim estudar por meio de outras fontes importantíssimas, como as tradições orais e os vestígios arqueológicos e as línguas que eram faladas por esses diversos povos. Os estudos recentes afirmam que nos 3 primeiros séculos anterior à era cristã, parte do território africano era povoada por grupos chamados berberes, que na realidade são um conjunto de tribos seminômades, nativas, que tinham alguns costumes em comuns. Essas tribos se espalhavam em regiões áridas do próprio deserto do Saara, a oeste do famoso Egito. A domesticação e a posse de camelos e dromedários foi essencial para esses povos para a conquista e dominação das áreas desérticas do Saara, uma vez que esses animais eram então perfeitamente adaptados a essas regiões. Não podemos esquecer que ao sul do Saara, nas regiões além e no Sahel, localiza-se povoações negras divididas em mais de 800 etnias. Uma variedade imensa de populações, povos, grupos, culturas, as mais variadas. Essas populações, algumas delas, nesse período já tinham desenvolvido práticas sedentárias, como por exemplo a agricultura, o pastoreio de animais, além disso a própria metalurgia. Não podemos esquecer ainda, como a gente já tem abordado, que o próprio deserto do Saara é uma barreira natural que dificulta o contato entre os povos mediterrâneos e os povos ao sul do próprio deserto do Saara. E a grande ponte entre esses grupos, tanto do norte do continente africano, como também esses grupos ao sul do deserto do Saara, era justamente os povos e grupos berberes, que faziam esse contato através do comércio que eles acabaram desenvolvendo nessas rotas saarianas. Muito embora isso se constitua uma imensa barreira, uma imensa dificuldade geográfica natural, por outro lado, essas barreiras fizeram com que durante séculos essas comunidades permanecessem isoladas, criando culturas muito particulares. Por outro lado, também podemos afirmar que favoreceu a conservação de suas culturas
e tradições. Mas como vocês já viram, a partir do século VII, significativas mudanças começam a ocorrer no norte do continente africano. O avanço árabe, juntamente com a sua fé, o islamismo, acabou provocando alterações nesse próprio contexto. As conquistas, por exemplo, do Egito, de territórios do que hoje seria a Líbia, a Tunísia e inclusive o Marrocos, levaram a mudanças importantes nessas regiões, não só na fé, mas também em padrões econômicos, sociais e políticos. 2 séculos depois, essas mesmas regiões tinham formado reinos autônomos, que foram se enriquecendo, se desenvolvendo tecnicamente e, com o passar desse mesmo tempo, promovendo conquistas em direção ao sul, incentivados também pela própria expansão de sua fé, o islamismo. Nesse caso, a utilização de dromedários, assim como camelos, a própria, claro, domesticação e utilização desses animais como uma arma foi fundamental para atravessar as longínquas regiões do próprio deserto do Saara, enfrentando essas imensas dificuldades, mas ultrapassando esses limites entre o norte do continente africano e o sul do continente africano. Esses grupos começaram a promover mudanças nos grupos ao sul do deserto do Saara. Com esse processo, muitas vezes, de comércio ou, às vezes, de ataque, lutas nessas regiões, esses territórios ao sul do deserto do Saara começaram a formar reinos, grupos unidos para justamente se defender ou, no caso, se adaptar a essas próprias mudanças que estavam ocorrendo. É aí que vai surgir reinos importantes como o reino do Mali, assim como outros reinos que vão se desenvolver ao sul do Saara. Com o passar do tempo, floresceram nessas regiões importantes civilizações, algumas delas islamizadas, cada qual empenhada em desenvolver sua própria produção de alimentos, artesanatos, metais, tecelagens que se integram à prosperidade corrente e comercial que estava se desenvolvendo gradualmente nessas regiões, incentivadas por essas mudanças, como por exemplo o desenvolvimento dessas rotas comerciais transsaarianas nessas regiões. Comércio de produtos tanto da tecelagem como do sal, assim como outros produtos, fundamentaria mudanças importantes, mudanças significativas nesses grupos mais ao sul no Saara ou do Saara. Participem então todos vocês desse movimento de aprendizagem, de desenvolvimento de conhecimento. Então não esqueçam todos vocês de se inscrever no canal, assim como também dar o seu like. É importante que todos vocês também ativem aqui o sininho e vejam as playlists. Não esqueça de mandar o link dessa videoaula, assim como do canal, para as outras pessoas poderem se inscrever. É importante que vocês façam isso para que nós possamos chegar ao maior número possível de pessoas. Nesse caso, sem me delongar mais para vocês, mas fundamentalmente tendo então explicado esses contextos da África antes da chegada dos europeus, lembrando que essa data seria o ano de 1415, quando nós temos então a conquista da cidade de Ceuta, como eu disse no início da videoaula, mas essas mudanças estão ocorrendo então antes desse período,
Nós ainda vamos abordar depois outros pontos que são significativos nesse conhecimento, nessa historicidade que está se desenvolvendo nesses povos, nessas regiões. Sem me delongar, mas para vocês, até a próxima, pessoal!